Dois acusados de integrar um plano criminoso para sequestrar e executar o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e outras autoridades de segurança pública no Brasil foram assassinados dentro da penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a P2 em Presidente Venceslau, em São Paulo. Um presídio de segurança máxima, onde não deveriam haver facas e nem liberação coletiva para o banho de sol. E isso aconteceu, pois é. Que história estranha, a gente vai tentar entender melhor agora com a Day Oliveira no Plantão do Meteoro. Então vamos lá, vamos recapitular essa história. Deixa eu trazer a Day na tela aqui com a gente. Então eram criminosos acusados de atentado contra o Sérgio Moro e outras autoridades e foram assassinados. Exatamente, não é estranho? Tentar entender melhor é uma ótima forma, né? Mas a gente conseguiu trazer algumas informações que foram divulgadas entre ontem e hoje, né? O assassinato desses dois suspeitos acusados se deu ontem, né? Repetindo que foi na P2, que é em Presidente Venceslau, e é uma ala de regime de segurança máxima. Então, como funciona, né? Qual é a diferença do regime de segurança máxima para um regime comum? Né? No regime comum, muitas vezes os detentos, os presidiários e carcerados, eles ficam ali no banho de sol coletivo, muitas pessoas conseguem acessar o pátio ali ao mesmo tempo para aquele banho de sol coletivo. Na segurança máxima, e quais são aqueles acusados presidiários que estão ali em segurança máxima? É justamente lideranças de facções criminosas, de organizações, ou aqueles presos que eles precisam de um cuidado um pouco maior, justamente para evitar diálogos, né, e ordens, diálogos interlocutores ou mudar suas versões. Então, tem casos bem específicos daqueles presidiários que estão nesse tipo de regime. Exatamente por isso, não é admitido, por exemplo, que uma quantidade muito maior de que dois presidiários utilizem o pátio ao mesmo tempo para o banho de sol. O ideal, inclusive, é o isolamento total, cada um tem o seu horário. A gente também tem a questão de como você acessa esse presídio com armas, porque, mais uma vez, o presídio de segurança máxima ele não é igual a um presídio comum, que qualquer pessoa consegue ter o acesso, que os detentos eles conseguem, por exemplo, ter uma visita íntima. Basicamente, a conversa é só com os advogados e, muitas vezes, essa conversa agora, inclusive, ela se dá por telechamadas, né, teleaudiências. Então, também se questiona como essa faca, né, esses instrumentos estavam em poder dos outros presidiários que cometeram o assassinato. Mas tem outras nuances também nisso aí que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, inicialmente, vale lembrar que são dois acusados de terem um plano ali para sequestrar e executar o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, né, do União Brasil, mas não só o Sérgio Moro, também existia um plano ali para articular um sequestro ou também possível assassinato do Pacheco, de outras pessoas também, figuras ali de São Paulo, juízes, delegados, que estavam na linha de frente de combate ao crime organizado. Esses dois acusados, existe a suspeita ali, de que eles teriam uma ligação com uma facção criminosa, que é o PCC. E eles, né, mais uma vez, estavam presos no regime fechado e o regime de uma prisão de segurança máxima por este motivo, pelas grandes figuras que ele atingiriam, mas também por serem pessoas articuladoras de uma liderança de um grande grupo ali de facção criminosa. Vou te pedir, Lúcio, por favor, vamos assistir a matéria, que traz um detalhe também interessante, que é que o advogado de um dos acusados que foi assassinado não sabia até assistir a reportagem da morte do cliente. Ele estava esperando, inclusive, para falar com o cliente numa audiência. Nosso site tem outras notícias que eu quero trazer aqui para vocês antes de encerrar. Mais uma do Josmar Josino. Um advogado aguardava audiência com o preso sem saber da morte do cliente em São Paulo. O advogado Anderson dos Santos Domingues estava grudado à tela do computador, aguardando audiência virtual com o Reginaldo Oliveira de Souza, o Rê, preso na penitenciária de Presidente Venceslau, né, em São Paulo, por volta das 3 da tarde, quando foi avisado que o atendimento havia sido suspenso. O presídio não informou o motivo, mas logo em seguida o defensor soube, pela reportagem aqui do UOL, que o cliente dele havia sido assassinado a facadas na unidade prisional. Minutos depois,
minutos antes, aliás, da audiência, pouco antes da audiência. A reportagem fala, aliás, que foi minutos durante a soltura para o banho de sol depois do almoço, né? O criminalista iria repassar ao cliente informações sobre o processo no qual o Rê é acusado de envolvimento para o plano de sequestrar. Caramba, o cara não sabia, ficou sabendo pela matéria do UOL. Gostou. Nesse caso aí, né, o Rê é o Reginaldo Oliveira, que, né, mais uma vez, teria ali alguma ligação também, mas um detalhe é que praticamente imediatamente após, né, o procedimento, o crime dentro do presídio, e detalhe é que os dois acusados foram esfaqueados dentro do presídio, do pavilhão, 10 pessoas se entregaram admitindo terem cometido esse crime ali dentro da penitenciária, o que é um outro ponto que se questiona também, porque essa entrega é praticamente que imediata. E a desembargadora Ivana Davi fala sobre isso, né, em uma entrevista que ela deu para a Record. Porque tanto a P1 como a P2, né, são considerados presídios de segurança máxima. Então, tem pontos que, logicamente, a Polícia Judiciária vai ter que investigar, né? Primeiro, né, como presos saem ao mesmo tempo para o banho de sol logo depois do almoço. E o desafio maior é como eles tinham uma faca, né, quando nós sabemos que é absolutamente proibido, né, qualquer tipo de instrumento, corte ou até contundente dentro, né, dali do convívio dos presos. Outra coisa que chama atenção, Bach, é 3 presos se apresentarem rapidamente como os autores do crime. Dentro do presídio, a gente sabe que tem os famosos lagartos, né, que são aqueles que se apresentam, né, chamando ou comprando a autoria de um crime exatamente na ideia de evitar uma investigação mais profunda. Tudo isso que está acontecendo lá chama a nossa atenção, porque não é comum, né, no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, o maior sistema penitenciário desse país. Um caso realmente incomum. Bastante incomum. E também é incomum que ontem o Sérgio Moro ele estava dando uma entrevista. Olha para quem, gente? Para a Jovem Pan. Desculpa, a gente tem um corte da Jovem Pan. E durante essa entrevista da Jovem Pan, ele foi perguntado, questionaram ele justamente sobre essas mortes que tinham acontecido algumas horas antes. E ele fala sobre essas mortes. Vamos assistir? Bem, foi uma coincidência, né, Evandro, eu estar aqui hoje, porque a gente tinha combinado essa entrevista anteriormente. Então, eu recebi essa notícia hoje com surpresa. São 2 membros do PCC, daquele grupo que eles chamam de sintonia restrita, que são encarregados de praticar aqueles assassinatos. O que acontece? Como ministro da Justiça, nós fomos muito firmes contra o crime organizado. Fizemos, entre outras medidas, aquele isolamento das lideranças do PCC em presídios federais, ninguém tinha coragem de mexer, e a gente fez isso. Além de outras medidas, aprovamos, por exemplo, uma lei lá que prevê o confisco alargado de todo o patrimônio das organizações criminosas. E essa ação deles, que para mim foi revelada ali em janeiro de 2023, mostra a ousadia, a que ponto chegou as organizações criminosas no Brasil. Esses 2 indivíduos foram identificados como dentre os mentores ali daquele grupo para fazer o assassinato, e era um planejamento real. Tanto assim, Evandro, que na investigação, isso eu vi, eles tinham filmado o meu prédio, onde eu morava, lá em Curitiba. Tinha todo um plano, né, de sequestro, assassinato, a gente não sabe aí exatamente qual que eram as motivações. Provavelmente uma retaliação pelo trabalho que efetuamos. E hoje veio essa informação que foram assassinados dentro do próprio presídio. Aí pode ser disputa interna, pode ser queima de arquivo. Nós não temos ainda, até porque eu não sou investigador desse caso. Mas você pretende acompanhar? Eu vou acompanhar, porque é importante ali a gente saber exatamente o que aconteceu em relação a esses 2 indivíduos. Certamente lamentamos qualquer morte, mas até algo que é importante. Que pergunta é essa, né? Você pretende acompanhar? Óbvio que ele pretende acompanhar. Mas é realmente um caso bem estranho, né? Bastante estranho. Também, inclusive, é estranho ouvir o Moro falando: lamentamos qualquer morte, porque o discurso deles não é esse, geralmente, né? O discurso de bandido bom é bandido morto, desde que o bandido não seja alguém acusado de homicídio contra Marielle Franco, né? Porque aí eles querem liberar.
Mas, enfim, né, é importante que a gente compreenda que vai ser investigado, sim. As 3 pessoas que se apresentaram estão em outro regime, foram separados no presídio para outro pavilhão, estão aguardando agora as investigações, mas o que a desembargadora ela aponta sobre essa entrega, né, quase imediata das pessoas que participaram da execução ali né, teriam participado da execução ali dos 2 acusados de planejar um atentado contra o Sérgio Moro e vários outros políticos, né, outros juízes e pessoas do judiciário como um todo. É bem interessante essas circunstâncias, porque eles foram assinados dentro de um presídio de segurança máxima, então algo errado está acontecendo quanto a isso, né? Então a gente vai aguardar, e também, assim como o Sérgio Moro, a gente vai acompanhar, porque muita coisa pode ainda sair desse caso. Presídio de segurança máxima não pode ter esse tipo de coisa, né? Dai, muito obrigado pelas informações, viu? Eu que agradeço. Muito bem, para você que ficou com a gente até agora, na tela QR Code, é só escanear e se tornar membro do Clube do Fim, é o clube de membros do Meteoro. Um grande abraço, até a próxima.